Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona.
No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você.
Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma.
O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte,
mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso.
e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim.
E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador.
Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém?
Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa,
e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia, o céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso, e dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você.
Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem, e você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma.
O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem,
das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém? Às vezes o coração chega num ponto em que já não consegue disfarçar a dor. Tudo fica urgente, pesado, confuso. E dentro da alma nasce um pedido simples, mas cheio de verdade. Deus, me ajuda agora. Há momentos em que parece que a vida inteira está contra você. Gente que te decepciona, situações que te pressionam, pensamentos que te perseguem. E você sente que está lutando com forças que não tem mais. Mas existe algo consolador. Deus conhece o tamanho da sua batalha. Ele sabe das vozes que te ferem, das circunstâncias que te cercam e das noites em que você tenta ser forte, mesmo estando cansado por dentro. Aqueles que confiam nele não são abandonados, mesmo antes da resposta chegar. Existe fé suficiente para manter a esperança acesa, e essa esperança não decepciona. No fim, resta apenas a verdade mais sincera que um ser humano pode dizer diante de Deus: eu sou pequeno, mas o Senhor cuida de mim. E Ele cuida mesmo. Cuida quando você não enxerga saída, cuida quando o medo aperta, cuida quando a urgência grita dentro da alma. O socorro de Deus nunca chega atrasado. Ele vem na hora exata, no momento em que o coração mais precisa. Respire, entrega, confia. O céu está trabalhando a seu favor bem agora. Amém?